E, Alcides, tem uma ouvinte, a Maria Clara, ela enviou um e-mail aqui para a rádio perguntando por que as pessoas adoecem. Eu parto do princípio que a doença não existe porque Deus não criou a doença. Não? Então o ser humano vive a doença, que é diferente. Então a doença, ela se aproxima através de um corpo etéreo, de um campo etéreo, pela sua aura, e depois ela vai se materializar, né? Ela vai se mostrar a você. Então por isso que é importante o trabalho espiritual, para que você elimine essas energias negativas, né? Para que elas não se condensem na sua aura, no seu corpo, e depois ele vai petrificar, vai materializar. Então as pessoas adoecem primeiro pelos pensamentos negativos. Entram na onda de todo mundo, tudo que é dito, a pessoa crê nisso e acaba adoecendo por crise, problemas, medos, né? Os medos, eu falei muito na rádio segunda-feira sobre os medos, na Rádio Mundial. Então as pessoas têm isso, né? O medo de amanhã não ter dinheiro, de ficar doente, o medo do relacionamento, o medo de que não sei o que e tal. E isso vai gerando expectativas, né? Frustrações, ansiedade, e isso vai crescendo, até que uma hora isso explode, você concentra essa energia e não consegue projetar para fora. Automaticamente ela vai petrificar. E as pessoas adoecem. Então, que você falou agora no começo do seu programa, aí até o seu ouvinte estava falando, da positividade, eu não tenho mais gripe, e é isso mesmo. Quando você busca o positivo, quando você crê que a doença não existe, que aquilo não pega em você, que aquilo não te pertence, que aquilo não é seu, você não vai adoecer. É a certeza de que isso não está aí. Então, o ar está poluído, o alimento tem isso, tem aquilo, esquece isso, cara. Esquece isso. Crê que você é filho de Deus, você é um ser perfeito. Então você consegue transformar, limpar, porque se você comer veneno, alguma coisa estranha, você vai criar anticorpo. Então, quer dizer, por isso que as crianças adoecem muito hoje, porque as crianças comem tudo muito limpinho, tudo muito bonitinho, tudo muito... Então, quando acontecer alguma coisa diferente disso, a criança adoece, né? Então, as doenças, elas não existem a princípio, é isso, e ela só vai se manifestar se você permitir. Então, tudo que a pessoa vive, tudo que ela está passando por aquilo, ela criou para ela mesma. Então, por isso que eu falo, o primeiro passo, depois que você acabou adquirindo isso, que não é seu, diga, eu aceito, mas não quero. Aceitar não é querer. Agora, se você não aceitar, vive-se um inferno. E aí você realmente adoece e aí o resultado não é interessante. Então, realmente, o primeiro passo, olha, eu vou aceitar esse negócio, mas eu não quero para mim, não é meu. Dali para frente, determinar isso, trabalhar muito para que as coisas se dissolvam e vão embora, e você entra num outro plano, tá? Então, o princípio da enfermidade é isso aí. Alcides, tem mais um e-mail a responder. José Carlos, de Camilópolis, Santo André, ele diz que mora com um inquilino e ele se protege. Como proteger o terreno que tem outra pessoa morando junto, duas famílias juntas? O primeiro passo é você equilibrar o número da casa, né? O número 6, ele é a família. Então, quando você equilibra a primeira casa, geralmente essas casas não têm a numeração atrás, ou está escrito fundos, ou alguma coisa assim. Então, não tem que se preocupar com isso. Se o terreno é o mesmo, você equilibrou o primeiro número, tudo funciona. Entendeu? Então, sempre colocar, somar para que dê 6. A gente falou, acho que no programa passado aí, da relação das letras, que vai de A até I, de 1 a 9, você coloca uma letrinha ao lado e soma para dar 6. Caso a pessoa trabalhe em casa, tenha atividade profissional em casa, que hoje é muito comum, aí sim entra o 5. Em vez de 6, vai colocar 5. Porque o 5 permite morar e trabalhar, ele faz os dois. O 6 não, o 6 é só descanso. Então, para dar dinheiro não funciona. Ele mantém a família harmônica, com dinheiro, tudo bonitinho, mas ela não gera, não é uma empresa, né? É uma família, diferente. Quando você coloca o número 5, aí sim, vai responder tanto no movimento financeiro, como de equilíbrio comercial e também de família. Então, é isso aí. Com isso, que ele equilibrou o número, automaticamente, aquela família, aquelas pessoas já estão melhores. Caso sejam pessoas que não são interessantes naquele meio, automaticamente elas vão encontrar o caminho delas, vão arrumar um outro lugar que vai ser bom para elas também, e vai mudar de lá. E ele vai ter a energia dele, vai vir alguém com a mesma energia. Então, sempre as pessoas também, como você falou da doença aí, adoecem, trazem problemas por causa da casa, né? É muito comum uma pessoa viver bem numa casa, daqui a pouco ela muda, começa a mudar tudo. Aparece doença, o dinheiro acaba, ou uma falência, uma separação. É a casa, o número da casa que não é favorável. Então você colocou uma letrinha ao lado, você equilibrou a casa, tudo se soluciona. Por exemplo, aquela pessoa que ela vai ao médico, ela faz exame, cirurgia, isso, toma remédio e tal, mas ela volta para casa. E aí
Por mais que você tenha um determinado trabalho de cura, a casa não ajuda, não favorece. Quando você equilibrou um número, aí sim, a pessoa passa a responder ao tratamento médico, tudo passa a funcionar. Então você vê que é uma coisa, é um todo, né? Por isso que não adianta, eu tenho tal doença, não quero saber. Nós temos que ir lá ver a sua casa, olhar tudo que você está vivendo para colocar você em equilíbrio, em ordem, né? Por isso que o princípio do nosso conhecimento chama-se arte do equilíbrio. É equilibrar tudo para poder funcionar. Caminho do meio, né? O tal, caminho do meio. Saiu do caminho do meio, começou a acontecer um monte de coisa aí, tá? Então é isso aí. Então, quando a pessoa muda a energia, ao redor dela muda também as pessoas? Mudou tudo. Tudo. Por isso que o princípio desse conhecimento trabalha com respirações, são vários aspectos que vai mudar a pessoa aqui dentro. Com isso, ela externa uma energia e ela pode beneficiar o meio que ela vive. E aí ela não adoece e as outras pessoas também não. Isso que é interessante. Não é uma coisa que faz para você e fica em você. Não, cara. Você favorece muita gente com isso. Matematicamente eu mostro nos cursos. Você favorece sempre no mínimo 27 pessoas. Quando você começou a se equilibrar, começou a trabalhar o equilíbrio, de cara 27 pessoas recebem isso. Naturalmente. Se você trabalhar muito isso, se concentrar, aprender a meditar, aí sim, você pode até salvar uma cidade. A coisa é muito grande, cara, muito grande, né? Então, tem vários relatos e acontecimentos, eu faço isso muito tempo, trabalho muito nesse campo. Então, assim, uma pessoa, ela pode favorecer muita gente. Então, por isso que isso aqui tem jeito, tem como melhorar, e está melhorando e vai ficar cada vez melhor, né? Certo. Quando a pessoa muda a energia para melhor, então surgem desafios para ver se a pessoa está firme mesmo? Isso mesmo. Eu falo logo na primeira aula do arte do equilíbrio, por exemplo, eu jogo o pincel atômico no chão e falo, caiu uma caneta, caiu um pincel, abaixa e pega. Não pode ter preguiça. Então, de repente, vem uma coisa muito boa para você, aí cai um papel no chão, cai uma caneta, você vai lá e chuta. O que o universo faz? Não te dá nada. Você nem sabe o que era, nunca vai saber porque não vai vir. Então, qualquer movimento que aconteça próximo de você, se mexe, pega o papel, arruma, mexe. Quer dizer, no outro dia, vem uma resposta boa para você, eu te garanto. É assim que funciona, né? Então, quando você começa a andar, e você ficou muito tempo parado, ou num ritmo de vida, quando você começa a adquirir conhecimento, você começa a usar. E aí, é claro, que alguém não gosta disso. Então, essa força contrária, ela vai se manifestar. Mas isso é rápido, ela se mostra e já acaba, e já começa a andar. Então, os desafios sempre existem, né? Então, quando uma coisa estranha acontece, é porque uma coisa muito boa está chegando. Sempre é assim, né? E, Alcides, como ter a autoproteção? Autoproteção, nós estamos falando o tempo todo disso, que primeiro o positivismo é importante, né? Nunca faça a ninguém o que você não quer para você. Jamais faça a alguém o que você não quer para você. Né, um tapa nas costas, um apelido, uma brincadeira. Se você está disposto a receber a brincadeira, tudo bem. Mas caso contrário, né, qualquer movimento que você faça, saiba que volta para você 3 vezes. Sempre assim. Esse é o movimento do universo. Então faça o bem, sem olhar a quem, né, que automaticamente o universo vai trazer esse benefício. Muito bem. E também, Alcides, é importante, desde a criança, né? A proteção da criança, a mãe que manda a criança para a escola, a criança também deve ser protegida? O mesmo caminho, né? Você protege ela, joga um manto em cima dela e ela vai para a escola, mesmo um adolescente, por exemplo, se vai numa balada, vai sair, aí com 15, 16 anos, as preocupações de pai e mãe, então creia que ele vai bem, chega bem, fica bem e volta bem. Creia. Então não tem que ficar ligando, perguntando, não dê trelas ao outro acontecimento. Se você ficar perguntando, ficar achando que vai acontecer algo, vai acabar acontecendo. Então a crença, né, o crer naquilo absoluto, faz com que as coisas não aconteçam, né? E sempre, se você envolver um manto azul, você vai ficar impressionado com isso, porque você vai mentalizar, vai se acostumar a fazer isso, né? Mesmo no seu carro, em qualquer lugar, pessoas, você vai ver que realmente uma empresa, você vai ver que realmente as coisas ficam protegidas mesmo. É muito simples, é muito fácil fazer isso, né? Einstein mesmo dizia muito isso, tudo é feito pela imaginação. Einstein foi considerado burro, né, que era um gênio, foi expulso de escolas, teve relacionamentos horríveis, até que um dia, acorda, opa, já era um alquimista, mas não sabia, e aí começou a canalizar, né, a alma do mundo, a quarta dimensão, e aí se tornou um grande gênio que sempre foi, né? E ele sempre falava isso, imagine, aprenda a imaginar. O pensamento está solto aí, você capta aquele que está mais perto de você. Agora a imaginação é sua. Então aprenda a criar, aprenda a mudar isso.
Então você imaginou um manto azul em você ou em qualquer pessoa, está protegido. Tem um e-mail aqui da Paula. Paula é de Santo André. Ela disse que ela sofreu ingratidão. Como se colocar diante de uma ingratidão? Simplesmente é entristecedor, mas nunca fique triste, se entristeça, porque passa. Se você ficar triste, isso pode demorar um pouco. Viva um momento de tristeza, que é entristecer por aquilo e pronto, porque ingratos vai ter a vida toda, não adianta. Por mais que você faça, as pessoas não conseguem entender, não enxergam, eles só enxergam o nariz dela. Ela faz, ela acontece, ela soluciona, o outro não, entendeu? Então, isso é natural, então você tem que aprender a dar as costas, 180 graus, vira, muda, troca, não dê atenção para aquilo, né? Delete, faça sem nunca querer receber alguma coisa, como emprestar dinheiro. Se você emprestar dinheiro, fala, bom, se voltar é lucro, né? Então agora se você ficar pensando naquilo, geralmente não volta, entendeu? É a mesma coisa, você faz algo e faz, né? E você espera no mínimo um reconhecimento, um mérito, né? Mas não existe, cara, isso não existe, né? As pessoas vão ver sempre o lado dela, o nariz dela, e isso gera um entristecimento, que é a ingratidão, a não gratidão, né? Mas simplesmente tem que ser mais forte do que isso, é que eu falo bastante nos cursos, né? Ter domínio sobre si próprio. Sabe que aquilo é uma ingratidão, sabe que aquilo está te entristecendo, mas tem que dar as costas, ponto. Acabou. Muda o foco. Pense em coisa boa, vai assistir um filme, vai conversar com alguém que é alegre, vai escutar uma música. Mude o foco. Pense no desejo, alguma coisa que você queira e acabou. Troca, muda isso. É um sinal, né? Já mostrou a pessoa, mostrou quem ela é. Uma pessoa ingrata, ponto. Não tem o que fazer. Você não vai mudar isso. Reze por ela e pronto, tá tudo certo. Tem uma pergunta também da Leila, do Ipiranga, São Paulo. Ela disse que vai casar, Alcides, e vai convidar os padrinhos. Ela deve convidar os amigos ou parentes para serem padrinhos? Existe uma... Olha, não existe. Aí é o coração mesmo. Ela não pode... Aí que tal? Isso é muito sério, né? Você não tem que agradar ninguém. Tem que agradar a você. É uma pergunta bem interessante, muito, muito bem colocada, porque é uma coisa simples, ao mesmo tempo não é. Então, quando você convida quem você gosta, que você quer, de repente outro não gosta. Mas aí, você não está aqui para fazer ninguém feliz. Aí que está. Essa é a grande sacada. E todo mundo acha, o achismo, que tem que fazer alguém feliz, né? Então, lá na frente vai tomar uma cabeçada, porque não deu atenção a isso. Quando você faz a sua vontade, o universo olha, opa, olha a coragem, que bacana, né? Uma pessoa corajosa, convidou quem ela quis, quem ela ama de verdade, quem ela quer. E se o outro não gostou, é problema dele. E aí sim, essa pessoa vai ter todo o olhar positivo do universo. Agora você já começa casando, dando atenção à família, aquelas coisinhas, né? Porque fulano, ciclano, beltrano. E aí, então, já começou por um caminho que não é interessante. Mais adiante vai ter situações para solucionar no casamento. Viu que interessante isso? Quer dizer, são detalhes, né, Denis, que você não dá atenção ou dá de uma forma não favorável, que vai sofrer uma consequência ali na frente. Então tem que estar atento a isso. Eu digo a ela com toda certeza, convide quem você quer, quem você realmente quer que esteja ao seu lado. O prazer de estar junto com alguém, ponto. Isso não tem preço que pague. Agora, ter alguém do seu lado que, enfim, alguém mandou colocar ou para agradar alguém, não faça isso. Então nem casa, nem faça nada, entendeu?